Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo começa escrevendo ali como cooperadores de Deus, ele insiste com os irmãos para que eles não recebessem a graça de Deus em vão. Depois nós vamos ler com calma alguns versículos. E aí do versículo 3 em diante, ele faz algumas declarações a respeito do ministério dele. Ele diz assim, olha, nós não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, nós recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações, em tristezas, em açoites, em prisões, trabalhos árduos, noites sem dormir, em muita paciência, pureza, conhecimento. Ou seja, amados, do versículo 3 ao versículo 13, o apóstolo Paulo expõe o quanto ele sofria, ele e a equipe dele, né, os colaboradores que estavam junto ali com o apóstolo Paulo. Eles sofriam, eles passavam privações, situações difíceis. O apóstolo Paulo em si, mais do que nunca, sabemos que ele teve um ministério extremamente sofredor e ainda assim ele nunca abandonou, nunca desistiu. Pelo contrário, ele tinha entendido muito bem para o que ele existia, ele tinha entendido muito bem que essa vida aqui é muito pequena diante da eternidade, então ele se desgastava. Como ele mesmo falou muitas vezes, ele se desgastava em prol do evangelho do reino de Deus, para que o evangelho de Cristo Jesus fosse pregado a todos os povos. Amados, esse é um capítulo que o apóstolo Paulo derrama ali o seu coração mesmo, dos versículos 3 ao 13, ele derrama o seu coração e ele fala para os irmãos da igreja de Corinto, olha, eu não limitei, nós não estamos limitando o nosso afeto para com vocês, mas vocês têm limitado o afeto de vocês conosco. Eu falo a vocês como meus filhos, abram o coração de vocês para nós, porque existiam muitos irmãos ali em Corinto que estavam com o coração endurecido em relação ao ensino, às correções, aquilo que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Corinto. Quero ler alguns versículos com vocês, começando ali pelos versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ele começa o capítulo citando ali no versículo 2 uma palavra que está lá em Isaías no capítulo 49, que é eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E aí ele explica dizendo assim, ó, eu digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Mas nós estamos vivendo o tempo favorável, que é o tempo depois que Cristo Jesus efetuou a sua obra e obra completa, até que o Senhor volte. Nós estamos vivendo na dispensação da graça de Deus, o tempo da igreja, e nós precisamos receber plenamente a graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo falou para eles, para aquela igreja. Como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Amados, nós já vimos na primeira carta aos Coríntios que aquela igreja era uma igreja muito carnal. Ou seja, viver de forma carnal, egoísta, é receber em vão a graça de Deus. Então ele insiste com aquela igreja, olha, nós não queremos que vocês recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus nos torna pessoas diferentes, foi o que ele falou no capítulo anterior, que é o capítulo 5, que nós vimos ontem. Ele terminou o capítulo 5 falando exatamente isso. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criação. Nós nos tornamos embaixadores de Cristo.
Nós somos a justiça de Deus sobre essa terra aqui e precisamos manifestar a vida de Cristo por nosso intermédio. Aí ele começa o capítulo 6 falando exatamente isso. Eu insisto com vocês para que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ou seja, não vivam do jeito que vocês querem viver. Não vivam como se a vida de vocês fosse só essa vida terrena aqui, não. Recebam plenamente a graça de Deus. Entendam que nós estamos vivendo no tempo favorável, no dia da salvação, em que o Espírito Santo está aqui nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amados, é um capítulo que o apóstolo Paulo faz um apelo para aquela igreja. Recebam a graça de Deus, vivam por meio da graça de Deus. E quanto ao ministério dele, ele diz assim, olha, nós não damos motivo de escândalo a ninguém para que o nosso ministério não caia em descrédito. Então parem de limitar a atuação do nosso ministério com vocês. Nós já vimos isso, o apóstolo Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto, passou 1 ano e meio naquela cidade ensinando os irmãos, por isso que ele diz assim, olha, eu falo a vocês como a meus filhos, eu estou derramando meu coração a vocês. Amados, nós podemos extrair muitos aprendizados nesse capítulo aqui. Sabe que eu e você, nós não recebamos em vão a graça de Deus. Que eu e você valorizemos aqueles que têm dedicado a vida em prol do Evangelho e que nós temos recebido dessas pessoas por intermédio dessas pessoas. Nossos pastores, talvez nossos pais que têm se dedicado pelas nossas vidas. Sabe, amados, que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós também pelo intermédio de outras pessoas, de pessoas que o Senhor usa como embaixadores de Cristo aqui nessa terra também para nos abençoar. Eu vejo nesse capítulo que a igreja de Corinto estava menosprezando realmente o apóstolo Paulo e ele dedicava a vida em prol daquele povo, não só daquele povo, né? Ele dedicava a vida em prol do evangelho, mas esse povo em específico porque foi um povo que ele ficou muito tempo junto com os irmãos. Normalmente ele pregava, ficava algumas semanas, alguns meses, mas ali ele ficou 1 ano e meio e ele se preocupava com aqueles irmãos, com a forma que eles estavam conduzindo a vida deles. Sabe, amados, que eu e você possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, quando Ele usa outras pessoas para nos abençoar, que nós possamos receber de Deus tudo isso, possamos valorizar a vida dessas pessoas. E aqui eu quero encorajar você, talvez você tenha pais que são crentes e que sempre oraram pela sua vida, que sempre dedicaram a vida por você. Valorize os seus pais. Valorize aqueles que têm dedicado a vida por amor a você. Homens e mulheres que têm Cristo como centro das suas vidas e dedicam a sua vida em prol da sua casa, dos seus filhos. Filhos, valorizem os seus pais. Aqui quero também dedicar não simplesmente para nós valorizarmos e devemos, é claro, valorizar os nossos pastores ou então mestres, homens e mulheres que têm se levantado na pregação do Evangelho, mas hoje o Senhor está aqui ministrando o meu coração para nós valorizarmos aqueles que são filhos de Deus, que são nossos irmãos em Cristo e que estão perto de nós. Aqueles da nossa casa, familiares, amigos que estão tão próximos e muitas vezes nós não valorizamos o amor, a dedicação, a oração deles por nós, que nós possamos valorizar. Filhos, valorizem os seus pais. Pais, valorizem os seus filhos. Cônjuges, valorizem seu esposo, sua esposa. Sabe, amados, que nós possamos não receber a graça de Deus em vão. Que nós possamos receber plenamente a graça de Deus e que nós possamos compreender as pessoas que Deus usa para nos
abençoar. O apóstolo Paulo termina o capítulo 6 dizendo sobre um julgo desigual entre crentes e descrentes. Ele diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Sabe, amados, dá-se a entender que aquele povo talvez estivesse valorizando muito mais os descrentes do que os crentes, do que os filhos de Deus, valorizando muito mais pessoas que viviam de aparência do que aqueles que de fato viviam a vida cristã. Que eu e você não sejamos assim, que nós possamos valorizar os homens e mulheres que Deus tem levantado para serem suporte ao nosso redor, ao nosso lado, irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, família, para quem tem a família cristã, para quem tem uma família que também é formada por filhos de Deus, valorize a sua família, valorize os seus pais, valorize os seus filhos, valorize os seus cônjuges, os seus irmãos. Que nós possamos viver assim, amados, recebendo plenamente a graça de Deus e valorizando os homens e mulheres que o Senhor mesmo levanta para estarem ao nosso lado, para orarem por nós, para serem suporte nos momentos de dificuldade, de tribulação, de situações difíceis. Que eu e você não valorizemos mais aqueles que estão longe simplesmente porque falam bonito ou porque têm uma certa aparência. Muitas vezes nós deixamos de valorizar os de dentro para valorizar aqueles que estão lá fora. Que hoje nós possamos fazer diferente. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor sempre nos alerta, o Senhor sempre nos corrige. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Que eu e os meus irmãos não recebamos em vão a graça de Deus, mas que nós possamos viver de fato para a sua glória. Que nós possamos valorizar aqueles irmãos e irmãs que o Senhor mesmo tem levantado para estarem sempre conosco, ao nosso lado, sejam nossos familiares ou sejam irmãos em Cristo que estão próximos de nós, orando por nós, dedicando suas vidas em nosso favor. Pai, que nós sejamos sábios e possamos valorizar a vida dessas pessoas que o Senhor mesmo colocou para estarem conosco. Senhor, nos ajuda a não nos colocarmos em julgo desigual com descrentes, em julgo desigual com pessoas que apenas se dizem cristãs, mas de fato não são. Nos ajuda, Pai, a termos discernimento, a termos entendimento, a termos sabedoria vinda do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos de fato viver como embaixadores do Senhor, entendendo que somos o santuário do Deus vivo, o Senhor habita em nós. Ah, Espírito Santo, que nesse dia, Senhor, o Senhor nos molde conforme a Tua vontade, o Senhor trabalhe em nós conforme a Tua vontade. Ah, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza nos Teus caminhos para a Sua glória. Que a nossa vida seja para a sua glória, Senhor. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós vivamos para a sua glória. Pai, aqueles irmãos que talvez estejam abatidos, tristes nesse dia, talvez tenham feito escolhas erradas e hoje se sentem culpados por isso. Ah, Senhor, que eles recebam a graça do Senhor, o favor do Senhor, o perdão do Senhor, e possam viver para a sua glória, possam viver para a manifestação da sua vida. Ah, Senhor, que eles recebam plenamente a dádiva do Senhor, o favor do Senhor, a graça do Senhor. Pai, que eles sejam consolados em meio às suas tribulações. Ah, Espírito Santo, meu desejo, Pai, é que eu e os meus irmãos vivamos para a glória do seu nome, Jesus. Nos ajuda e nos ensina a vivermos assim e trabalhe em nós para que de fato a sua vida seja manifestada através de nós, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.